Oi, crianças! Então, nossa revisão de ciências, vamos continuar falando sobre as plantas, os seres vivos. Então, vimos mais cedo, fizemos atividades falando sobre isso. E agora vamos só revisar, fixar mais o conteúdo, tá bom? Então, os seres vivos, eles passam por um processo. Então, como é que eu digo que algo é um ser vivo? Quais são as características de um ser vivo? As características do ser vivo são: eles nascem, crescem, se reproduzem. O que é reproduzir? No caso dos seres humanos, é ter filhos. Dos animais, são os filhotes. Das plantas, são os frutos, tá bom? Então, nascem, crescem, se reproduzem e morrem, tá? Então, esse é o ciclo do ser vivo. Então, o que são os componentes não vivos? São aqueles componentes que existem na natureza, já existem na natureza, ou são criados pelo homem. Por exemplo, a caneta é um componente não vivo. Ela não passa por esse processo de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Ela foi criada pelo homem, tá? Em fábrica, tem todo o material, todo um processo para criar a caneta. A água, um componente da natureza. A água, por exemplo. A água, ela existe. Nós sabemos que ela foi criada por Deus. Então, ela não tem esse processo de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. A água está lá, ela existe na natureza. Assim como a pedra também está lá. Ela já existe, ela não nasce, ela não cresce, não se reproduz e nem morre. Ela simplesmente fica lá na natureza, certo? Então, essa é a diferença dos seres vivos e dos componentes não vivos. Seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Os componentes não vivos, eles já existem, tá? Na natureza, por exemplo, ou são criados pelo homem, ok? E vamos falar agora das plantas, das funções das plantas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção e em casa aí vocês estudem bastante a revisão de vocês, tá bom? No livro também. Se vocês forem estudar pelo livro, a página que vocês têm que estudar do livro é a página 245, tá? Que está falando todas as funções de cada parte da planta. Então, eu quero que vocês fixem bem esse conteúdo na mentezinha de vocês, porque na prova eu vou cobrar, tá bom? Então, como são as plantas? As plantas nós sabemos que para elas sobreviverem, elas precisam de quê? De água, de sol, os sais minerais que tem na terra, um solo fértil, né? Para que ela cresça, se reproduza, tenha frutos, não é isso? Então, para uma planta crescer bem, saudável, ela precisa de um solo fértil, precisa de água, precisa da luz do sol, tá bom? E nós também aprendemos que a planta, ela tem um processo muito importante para nós seres vivos, os seres humanos, no caso, nós seres humanos. Por quê? Porque além dela nos dar os frutos, né, que servem de alimentos para nós, ela também nos dá sombra. Porque quem é que não gosta de ficar quando tem um sol tão quente, aquele sol escaldante assim, a gente vai debaixo da árvore procurar um abrigo, uma sombrazinha, não é? E também ela faz um processo chamado fotossíntese, porque se a gente tem esse oxigênio que respiramos todos os dias, é por causa das plantas. Então, aprendemos aqui na sala também que as plantas, elas fazem um processo de fotossíntese. Elas sugam esse ar poluído que temos e ela transpira, né? A transpiração dela, ela libera um gás, o gás oxigênio, né? Que é um gás bom para a gente respirar, certo? Então, vamos lá por partes agora. A nossa árvore aqui. Então, vamos começar pela raiz. Qual é a função da raiz? A raiz, ela tá lá, né, embaixo da terra, a gente não vê. Algumas árvores crescem tanto que as raízes delas acabam ficando expostas, mas elas ficam mesmo profunda embaixo da terra. Então, qual é a função da raiz? A função da raiz, ela é absorver aquela água que está lá no solo, a água e os sais minerais para a planta. Então tá lá, quando tá
Tá lá a raiz, bonitinha, ela tá sugando, a água tá sugando os sais minerais que tem na terra para a planta se alimentar, tá bom? Essa é a função da raiz. Agora vamos subindo mais um pouquinho para o caule. O caule, qual é a função dele? Dar sustento à planta. Ele vai sustentar, tá ali sustentando os galhos, as folhas, né? As flores, os frutos, ele está sustentando a planta ali. Mas também o que ele faz? Ele também é responsável por levar essa água que a raiz está sugando, esses nutrientes que a raiz está sugando. Então vai passar que nem um canudozinho pelo caule. Vai sugar, a raiz absorve e vai passar pelo caule. O caule vai levar justamente para quem? Para os galhos, para as folhas, para as flores. Ela vai alimentar a planta no todo, tá bom? Então o caule serve para sustentar a planta e também levar os nutrientes para a planta toda, certo? E agora vamos subir ainda mais. Vamos para as folhas. Então, qual é o processo que a folha ela passa? Qual é o processo? Ela é responsável por quê? A folha. A folha é responsável pela respiração e transpiração das plantas. Então, olha só que incrível. Respiração e transpiração da planta. Então, lembra aquele processo que eu disse a vocês? A planta respira. Então, ela respira, ela transpira, ela libera, ela suga o gás não tão bom pra gente, mas ela libera o gás bom pra gente, que é o gás oxigênio. Então, esse é o processo da planta, da folha, tá? Ela respira e transpira. Responsável pela respiração e transpiração da planta. As folhas. Agora, já que falamos das folhas, vamos falar também das flores. O que é que as flores é responsável? Pelo quê? As flores, ela é o órgão reprodutor da planta. É através da flor que tem os frutos. Sem falar que essas flores, elas atraem os insetos para originar os frutos, né? Então, elas atraem os animais e originam os frutos, tá? Flores, órgão reprodutor da planta. Flores, órgão reprodutor da planta. Essa é a função. É através das flores que tem os frutos, ok? E vamos falar agora dos frutos. Para que servem os frutos? Os frutos é onde está a semente. Guarda a semente, está dentro dele, do fruto. E também serve de quê? De alimento, tanto para os animais quanto para nós, seres humanos, certo? Então, essa é a função dos frutos. E já que estamos falando já que o fruto guarda a semente, e a semente serve para quê? Para que serve a semente? Para gerar novas plantas. Então, como é que eu vou plantar uma árvore, por exemplo? Eu tenho que pegar uma semente de algum tipo, né, de alguma espécie. Vou lá, cavo a terra, coloco a semente, rego, espero crescer com o sol, a chuva e elas sugando os sais minerais da terra. Então, é assim que eu faço. Então, para que gerem outras plantas, eu preciso da semente. Tá bom, crianças? Então, essa foi um resumo da nossa aula de ciências. Tudo que vimos agora mais cedo, né? Pela manhã. Tem tudo no caderninho de vocês também. Caprichem aí no estudo de vocês, tá? Então, se preparem para as provas, não tá nada difícil. Tá tudo baseado no que aprendemos nesse bimestre. Então, se vocês se concentrarem, estudarem e estarem praticando aí na casa de vocês, a prova vai ser maravilha, tá bom? Então é isso. Beijos e até a próxima aula. Tchau!